Hoje, eu quero conversar com você sobre algo que transforma a nossa vida de dentro para fora: a responsabilidade pessoal. Muitas vezes, nós nos pegamos culpando os outros por aquilo que nos acontece. Culpamos um colega de trabalho, um familiar, um governo, até mesmo um acontecimento da vida. E, sem perceber, vamos entregando o poder sobre nossa paz nas mãos de outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Em Gálatas 6:5 está escrito: porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso não significa que viveremos sozinhos, mas que existe uma parte da nossa vida que só nós podemos assumir: a responsabilidade pelas nossas escolhas. Assim como Epicteto escreveu há séculos, nada fora de nós pode roubar a nossa paz sem a nossa permissão. Da mesma forma, Jesus nos ensina que a paz verdadeira não depende das circunstâncias, mas da nossa comunhão com Ele. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que ele não prometeu ausência de problemas, mas garantiu que podemos escolher viver sem medo, sem desespero, sem culpas externas. Pense comigo, quantas vezes você se pegou reclamando do comportamento de alguém, como se a sua felicidade dependesse daquilo? Ou quantas vezes você se entristeceu profundamente porque as coisas não saíram como planejava? Isso é humano, todos passamos por isso. Mas Jesus nos chama para um passo a mais: colocar a nossa confiança nele e assumir a responsabilidade pelas nossas reações. O apóstolo Paulo entendia isso muito bem. Preso em uma cadeia, injustiçado, ele ainda escreveu aos Filipenses dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Veja, Paulo não estava em um ambiente fácil, mas ele escolheu se alegrar. A alegria dele não dependia das circunstâncias, mas da fé em Cristo. E aqui está a grande lição: nós não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos escolher como vamos reagir. Quando alguém nos trata mal, podemos escolher entre devolver na mesma moeda, ou responder com mansidão, como Jesus faria. Quando um plano falha, podemos escolher entre o desespero, ou confiar que Deus tem algo maior reservado. Quando algo nos fere, podemos escolher entre guardar mágoa, ou liberar perdão e encontrar descanso para a alma. Jesus mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Perceba, ele nos convida a aprender com ele. Ele não nos obriga, mas nos chama a assumir essa responsabilidade, a de escolher um caminho melhor. Então, eu te convido hoje a fazer um exercício simples. Passe um dia inteiro sem culpar ninguém. Se algo der errado, respire fundo e pergunte: o que eu posso aprender com isso? Como posso reagir de forma diferente? Se alguém te magoar, diga: Senhor, me ensina a responder com amor. E se você cair, lembre-se: a responsabilidade também é sua de levantar-se novamente, com a força que vem de Deus. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. É deixar de viver no jogo da culpa e começar a viver no caminho da graça. O inimigo quer que você acredite que a culpa sempre é de alguém, para que você nunca mude, nunca avance. Mas Jesus quer que você entenda que o poder da transformação já está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em nós. Romanos 8:11 nos lembra: e, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Isso significa que, mesmo em fraqueza, nós temos força. Mesmo em dor, nós temos esperança. Mesmo em quedas, nós podemos nos levantar. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de parar de culpar os outros. É o dia de assumir a sua vida diante de Deus. É o dia de dizer: Senhor, eu escolho confiar em Ti. Eu escolho ser responsável pelas minhas atitudes. Eu escolho viver na paz que só vem de Jesus. E lembre-se, não importa quantas vezes você tem errado antes, porque a graça de Cristo é sempre maior.
Ele não te chama para viver no peso da culpa, mas para viver na leveza da responsabilidade acompanhada de fé. Termino com uma palavra de encorajamento. Em Filipenses 1:6 está escrito: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus já começou a obra em você. Agora, cabe a você assumir a sua parte, escolher todos os dias confiar, perdoar, agradecer e seguir caminhando com Jesus. Que hoje você decida não apenas ouvir essa mensagem, mas colocá-la em prática. E que, ao fazer isso, você encontre a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode dar, mas que Cristo já conquistou por você na cruz. E é aqui que mora a beleza da fé. Ela não é apenas uma ideia bonita, não é apenas um conjunto de palavras que soam bem. Fé é ação. Fé é decisão. Fé é colocar em movimento aquilo que cremos. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, nos lembra: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O que isso quer dizer? Que de nada adianta dizermos que confiamos em Deus, se no momento em que a tempestade vem, a nossa primeira reação é culpar o mundo, as pessoas ou até mesmo o próprio Senhor. O verdadeiro sinal de fé é escolher responder como Jesus responderia, mesmo quando tudo dentro de nós quer gritar, reclamar ou desistir. E aqui está uma pergunta para você refletir. Qual tem sido a sua primeira reação diante das dificuldades? Você tem se rendido ao desespero? Ou tem escolhido se firmar na palavra de Deus? A vida é cheia de testes. Muitas vezes, Deus permite certas situações não para nos punir, mas para nos ensinar a crescer. Assim como um pai amoroso não faz tudo por seu filho, mas o ensina a caminhar com as próprias pernas, Deus também nos chama a responsabilidade. Ele nos dá a força, Ele nos dá a direção, mas Ele não tira de nós a escolha. Lembre-se do filho pródigo, em Lucas 15. Ele decidiu se afastar do pai, gastar tudo que tinha e acabou colhendo as consequências de suas escolhas. Mas o que mudou a história dele não foi apenas o arrependimento, foi a decisão de assumir a responsabilidade, levantar-se e voltar para casa. O texto diz: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Lucas 15, 17 e 18. Veja, o milagre começou no momento em que ele caiu em si. Quando ele parou de culpar o mundo e decidiu agir. Essa é a chave: reconhecer, assumir, levantar e voltar-se para Deus. E é isso que o Senhor quer de mim e de você hoje. Ele quer que você pare de se esconder atrás de desculpas, que pare de culpar os outros ou as circunstâncias, e que escolha dar um passo em direção à luz. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo um momento de perda. Talvez alguém tenha te decepcionado profundamente. Talvez os seus planos tenham sido frustrados. Mas eu quero te lembrar de algo. Ainda assim, você pode escolher confiar em Deus. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. Até as dores, até as quedas, até as lágrimas. O Senhor é especialista em transformar cenários difíceis em testemunhos de vitória. Mas Ele só pode agir quando nós paramos de culpar e começamos a confiar. E aqui está um desafio prático. Amanhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de olhar as notícias, antes de se preocupar com a correria do dia, faça uma oração simples. Senhor, hoje eu escolho assumir a responsabilidade da minha vida diante de Ti. Que as minhas reações reflitam o Teu amor. Que as minhas palavras transmitam paz. Que as minhas atitudes sejam guiadas pelo Teu Espírito. Se você fizer isso diariamente, vai perceber como a sua mente muda. As coisas externas talvez não mudem imediatamente, mas dentro de você nascerá uma paz firme, que nada pode roubar. Jesus disse em Mateus 7:24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o segredo: ouvir e praticar. Fé e responsabilidade andam juntas. Então, não espere mais.
Decida hoje mesmo parar de colocar a culpa fora e assumir a parte que cabe a você. Caminhe com Jesus, confie na sua direção e viva na paz que Ele prometeu. E quando vierem as lutas, lembre-se, você não está sozinho. Cristo está ao seu lado. Ele não apenas aponta o caminho, Ele caminha com você. E essa é a maior certeza que podemos ter, de que, independentemente do que aconteça, estamos seguros nas mãos de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas faíscas.